Se você pudesse conhecer apenas 3 segredos que garantiriam uma transformação completa em todos os seus resultados de vida, você gostaria de descobri-los? Se existissem apenas 3 princípios fundamentais que separaram Bob Proctor de uma vida de luta e mediocridade para uma vida de abundância extraordinária e impacto mundial, você estaria disposto a dedicar os próximos minutos para dominá-los completamente? Porque o que você está prestes a descobrir não são apenas teorias ou conceitos abstratos. São os 3 pilares específicos que Bob Proctor usou para transformar uma renda anual de $4.000 em milhões, para passar de um jovem perdido e sem direção para se tornar um dos maiores mentores de sucesso da história humana. Estes não são segredos guardados em cofres ou reservados para uma elite privilegiada. São princípios universais que funcionam para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas aqui está a realidade chocante. Mesmo sendo universais e acessíveis, menos de 3% das pessoas no mundo realmente conhecem e aplicam estes segredos de forma consistente. E é exatamente essa aplicação consistente que separa aqueles que vivem vidas extraordinárias daqueles que permanecem presos em ciclos de resultados medíocres. Bob Proctor não descobriu estes segredos da noite para o dia. Ele os decodificou ao longo de mais de 5 décadas de estudo intensivo, aplicação rigorosa e observação cuidadosa dos padrões que governam o sucesso humano. Ele estudou milhares de pessoas bem-sucedidas, analisou seus próprios sucessos e fracassos com precisão científica e gradualmente identificou os elementos fundamentais que criam transformação real e duradoura. O primeiro segredo é tão simples que sua mente pode inicialmente rejeitá-lo como óbvio demais para ser poderoso. Mas não se deixe enganar pela simplicidade. As leis mais poderosas do universo são sempre elegantemente simples. A gravidade é simples, mas governa o movimento de planetas inteiros. A matemática é simples em seus fundamentos, mas constrói arranha-céus e envia foguetes ao espaço. E este primeiro segredo de Bob Proctor é simples em sua essência, mas tem o poder de reorganizar completamente sua realidade. O primeiro segredo é este. Você deve se tornar consciente de que está criando seus resultados atuais através de padrões mentais específicos, e que mudando estes padrões, você pode mudar qualquer resultado em sua vida. A maioria das pessoas vive como vítimas de suas circunstâncias, acreditando que seus resultados são determinados por forças externas fora de seu controle. Elas olham para sua situação financeira e pensam que é resultado da economia. Elas olham para seus relacionamentos e pensam que é resultado das outras pessoas. Elas olham para sua saúde e pensam que é resultado da genética ou da sorte. Mas Bob descobriu uma verdade que mudou tudo para ele. Você não é vítima de suas circunstâncias. Você é o criador delas. Cada resultado em sua vida, sem exceção, é o produto direto de padrões específicos de pensamento, sentimento e ação que você tem executado de forma consistente, na maioria das vezes de forma inconsciente. Esta descoberta foi inicialmente perturbadora para Bob. Significava que ele era responsável por sua pobreza, por sua falta de direção, por todos os aspectos de sua vida que não estavam funcionando. Mas então, ele percebeu que esta responsabilidade era, na verdade, o presente mais poderoso que ele poderia receber. Se ele estava criando seus resultados ruins, isso significava que ele também tinha o poder de criar resultados extraordinários. Bob começou a observar seus próprios padrões mentais com a precisão de um cientista, estudando uma experiência de laboratório. Ele percebeu que tinha padrões automáticos de pensamento sobre dinheiro que sempre levavam à escassez. Ele pensava: eu não sou bom com dinheiro. Pessoas como eu não ficam ricas. O dinheiro é difícil de ganhar. Estes pensamentos criavam sentimentos de desânimo e limitação, que por sua vez levavam a ações pequenas e hesitantes, que inevitavelmente produziam resultados financeiros pequenos. Quando Bob compreendeu esta conexão clara entre padrões mentais e resultados, ele percebeu que tinha descoberto a chave mestra para transformar qualquer área de sua vida. Ele começou conscientemente a identificar e substituir cada padrão mental limitante por padrões que apoiavam os resultados que ele desejava criar. Em vez de pensar,
eu não sou bom com dinheiro, ele conscientemente reprogramou seu pensamento para eu sou naturalmente talentoso para criar e multiplicar riqueza. Em vez de pensar, pessoas como eu não ficam ricas, ele mudou para eu sou exatamente o tipo de pessoa que atrai abundância facilmente. Em vez de pensar o dinheiro é difícil de ganhar, ele instalou o novo padrão. O dinheiro flui para mim de múltiplas fontes de maneiras fáceis e divertidas. Mas Bob descobriu que não bastava apenas mudar os pensamentos conscientes. A verdadeira transformação acontecia quando estes novos padrões eram instalados na mente subconsciente, onde operam automaticamente 24 horas por dia. Ele desenvolveu técnicas específicas de repetição, visualização e ancoragem emocional, que permitiam que os novos padrões se tornassem tão automáticos quanto respirar. Os resultados foram dramáticos e rápidos. Em questão de meses, Bob começou a notar mudanças significativas em sua situação financeira. Oportunidades começaram a aparecer como se do nada. Pessoas começaram a oferecer-lhe posições e parcerias que antes pareciam impossíveis. Sua própria energia e confiança mudaram de uma forma que atraía naturalmente o sucesso. Mas o mais importante de tudo, Bob descobriu que este primeiro segredo não funcionava apenas para dinheiro. Funcionava para relacionamentos, saúde, carreira, felicidade pessoal. Qualquer área onde ele aplicasse conscientemente o princípio de identificar e transformar padrões mentais limitantes. O segundo segredo que Bob descobriu é igualmente poderoso, mas requer um nível mais profundo de compreensão e aplicação. Este segundo segredo é: você deve alinhar completamente seus pensamentos, sentimentos e ações com a realidade que deseja criar, como se ela já fosse verdadeira, independentemente de suas circunstâncias atuais. A maioria das pessoas comete o erro fatal de permitir que suas circunstâncias atuais determinem seus pensamentos, sentimentos e ações. Se elas estão enfrentando dificuldades financeiras, elas pensam pensamentos de escassez, sentem emoções de preocupação e tomam ações defensivas de preservação. Se elas estão enfrentando problemas de relacionamento, elas pensam pensamentos de solidão, sentem emoções de carência e tomam ações desesperadas que afastam ainda mais as pessoas. Bob descobriu que esta é exatamente a abordagem oposta àquela usada por pessoas verdadeiramente bem-sucedidas. Pessoas que criam resultados extraordinários aprenderam a operar a partir da realidade que desejam criar, não da realidade que estão experimentando atualmente. Quando Bob aplicou este segundo segredo em sua própria vida, ele começou a pensar, sentir e agir como se já fosse uma pessoa próspera, mesmo quando suas circunstâncias externas ainda refletiam escassez. Ele estudou como pessoas ricas pensavam sobre dinheiro e, conscientemente, adotou estes mesmos padrões de pensamento. Ele observou como pessoas prósperas se sentiam em relação a oportunidades e deliberadamente cultivou estes mesmos estados emocionais. Ele analisou que tipos de ações pessoas bem-sucedidas tomavam diariamente e começou a incorporar estas mesmas ações em sua própria rotina. Isto pode parecer artificial ou forçado inicialmente, mas Bob descobriu que existe uma lei universal que governa este processo. Quando você conscientemente alinha seus pensamentos, sentimentos e ações com uma realidade desejada, você cria o que ele chama de coerência vibratória. Esta coerência vibratória funciona como um sinal que você está transmitindo constantemente para o universo, atraindo experiências, pessoas e oportunidades que correspondem exatamente à frequência que você está emanando. Bob aplicou este princípio de forma sistemática. Todas as manhãs ele passava tempo visualizando vividamente sua vida ideal, como se já fosse sua realidade atual. Ele via claramente sua conta bancária com os números que desejava, sentia a gratidão e segurança de ter abundância financeira e planejava seu dia como uma pessoa próspera planejaria. Durante o dia, sempre que sua mente tentava voltar aos padrões antigos de escassez, ele conscientemente a redirecionava para pensamentos, sentimentos e ações alinhados com prosperidade. Esta prática requer disciplina mental rigorosa, especialmente no início quando suas circunstâncias externas
ainda não refletem a realidade que você está criando internamente. Mas Bob descobriu que quando você persiste com esta prática, algo extraordinário acontece. Sua realidade externa gradualmente se reorganiza para corresponder à realidade interna que você tem estado consistentemente emanando. As mudanças começam sutilmente. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Pessoas começam a responder a você de forma diferente. Coincidências significativas começam a acontecer com frequência crescente. E gradualmente, mas inevitavelmente, sua realidade externa se transforma para corresponder exatamente à realidade interna que você tem estado criando através de seus pensamentos, sentimentos e ações alinhados. Bob aplicou este segundo segredo não apenas à prosperidade financeira, mas a todos os aspectos de sua vida que ele queria transformar. Quando ele queria melhorar sua saúde, ele começou a pensar, sentir e agir como uma pessoa vibrante e energética. Quando ele queria desenvolver relacionamentos mais profundos, ele começou a operar a partir dos pensamentos, sentimentos e ações de uma pessoa que naturalmente atrai conexões significativas. Os resultados foram consistentemente extraordinários. Bob descobriu que este segundo segredo funcionava como uma lei universal, tão confiável quanto a lei da gravidade. Quando aplicado com precisão e consistência, sempre produzia transformação real em sua realidade externa. O terceiro e mais poderoso segredo que Bob descobriu é este: você deve se comprometer totalmente com seu crescimento contínuo e nunca parar de expandir sua capacidade de criar valor no mundo. Este terceiro segredo é o que separa aqueles que alcançam sucesso temporário daqueles que criam legados duradouros de impacto e realização. A maioria das pessoas trata o desenvolvimento pessoal como um destino, ao invés de uma jornada. Elas pensam: quando eu alcançar este objetivo, quando eu resolver este problema, quando eu chegar a este nível de renda, então estarei completo e poderei relaxar. Mas Bob descobriu que esta mentalidade é exatamente o que impede as pessoas de alcançar e manter resultados verdadeiramente extraordinários. Pessoas que criam sucesso sustentável e crescente compreenderam que o crescimento não é algo que você faz para chegar a algum lugar. O crescimento é o próprio propósito da vida. Você não cresce para se tornar bem-sucedido. Você se torna bem-sucedido porque está crescendo. Você não se desenvolve para resolver seus problemas. Você resolve seus problemas desenvolvendo-se para além do nível de consciência que os criou. Bob aplicou este terceiro segredo, fazendo do crescimento contínuo sua prioridade máxima na vida. Mesmo depois de alcançar sucesso financeiro significativo, mesmo depois de se tornar reconhecido mundialmente em seu campo, mesmo depois de conquistar objetivos que a maioria das pessoas consideraria o pico do sucesso, Bob continuou investindo tempo, energia e recursos em seu próprio desenvolvimento. Ele lia livros vorazmente, não apenas em sua área de especialização, mas em campos aparentemente não relacionados que pudessem expandir sua perspectiva. Ele participava de seminários e workshops, frequentemente gastando dezenas de milhares de dólares para aprender com outros mestres. Ele buscava ativamente mentores e coaches que pudessem desafiá-lo a crescer para níveis ainda maiores de capacidade e contribuição. Mas o mais importante, Bob descobriu que existe uma conexão direta entre seu nível de desenvolvimento pessoal e sua capacidade de criar valor para outros. Quanto mais ele crescia como pessoa, mais valor ele podia entregar para seus clientes, audiências e parceiros. Quanto mais ele expandia suas próprias capacidades, mais ele podia ajudar outros a expandir as deles. Esta descoberta transformou completamente a motivação de Bob para o crescimento contínuo. Ele percebeu que desenvolver-se não era um ato egoísta, mas sim o maior presente que ele poderia dar ao mundo. Cada livro que ele lia, cada habilidade que ele desenvolvia, cada nível de consciência que ele alcançava, tudo isso se tornava disponível para as pessoas que ele servia. Bob também descobriu que existe uma lei de expansão que governa tanto o sucesso quanto a realização pessoal. Esta lei afirma que você deve estar constantemente expandindo sua zona de conforto, enfrentando novos desafios
e estabelecendo objetivos que estão além de sua capacidade atual. Quando você para de crescer, você automaticamente começa a estagnar e eventualmente declinar. Esta lei explica por que tantas pessoas que alcançam um certo nível de sucesso eventualmente perdem tudo. Elas chegam a um ponto onde se sentem confortáveis e param de se desafiar. Param de aprender, param de crescer, param de se expandir. E porque o universo está em constante movimento e expansão, qualquer coisa que não está crescendo está automaticamente morrendo. Bob aplicou esta compreensão estabelecendo conscientemente objetivos que o forçavam a crescer continuamente. Sempre que ele alcançava um objetivo, em vez de simplesmente celebrar e relaxar, ele imediatamente estabelecia um novo objetivo que era pelo menos 10 vezes maior que o anterior. Isso garantia que ele nunca ficasse complacente e sempre tivesse algo desafiador o puxando para frente. Mas Bob também descobriu que crescimento efetivo requer mais do que apenas estabelecer objetivos maiores. Requer uma mudança fundamental na própria identidade. A maioria das pessoas tenta alcançar objetivos maiores, mantendo a mesma identidade que criou seus resultados atuais. Elas querem mais dinheiro, mas mantêm a identidade de uma pessoa de classe média. Elas querem relacionamentos melhores, mas mantêm a identidade de alguém que luta com intimidade. Bob percebeu que objetivos verdadeiramente transformadores exigem que você se torne uma pessoa diferente. Você não pode simplesmente fazer mais das mesmas coisas e esperar resultados dramaticamente diferentes. Você deve evoluir sua identidade para corresponder aos resultados que deseja criar. Esta evolução de identidade acontece através do processo que Bob chama de crescimento para dentro do objetivo. Em vez de tentar descobrir como alcançar um objetivo com suas capacidades atuais, você se pergunta: que tipo de pessoa eu preciso me tornar para que este objetivo seja natural e inevitável para mim? Então você se compromete com o processo de se tornar essa pessoa. Este processo de transformação de identidade é frequentemente desconfortável porque requer que você abandone versões familiares de si mesmo. Você deve deixar para trás crenças limitantes que se tornaram parte de como você se define. Você deve desenvolver novas habilidades que inicialmente se sentem estranhas e não naturais. Você deve adotar novos hábitos que desafiam sua zona de conforto estabelecida. Mas Bob descobriu que este desconforto é temporário, enquanto os resultados da transformação de identidade são permanentes. Quando você realmente se torna o tipo de pessoa que naturalmente cria os resultados que deseja, esses resultados se tornam automáticos e sustentáveis. Você não precisa mais se forçar ou lutar para mantê-los porque eles fluem naturalmente de quem você se tornou. Bob aplicou estes 3 segredos de forma integrada ao longo de toda a sua carreira. Ele conscientemente criou seus resultados mudando padrões mentais limitantes. Ele consistentemente alinhou seus pensamentos, sentimentos e ações com a realidade que queria criar. E ele nunca parou de crescer e se expandir para níveis sempre maiores de capacidade e contribuição. O resultado foi uma vida que superou até mesmo os sonhos mais selvagens que ele tinha quando jovem. Não apenas em termos de sucesso material, mas em termos de impacto, realização e significado. Bob não apenas criou riqueza para si mesmo, ele ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo a transformar suas próprias vidas. Ele não apenas alcançou seus objetivos pessoais, ele se tornou um veículo para ajudar outros a alcançar os deles. Mas talvez o aspecto mais poderoso destes 3 segredos seja que eles funcionam para qualquer pessoa, independentemente de sua situação atual, educação, experiência ou circunstâncias. Eles são princípios universais que operam da mesma forma para todos. Bob provou isso não apenas através de sua própria transformação, mas através das milhares de pessoas que ele ensinou e que aplicaram estes mesmos segredos para criar suas próprias transformações extraordinárias. A única diferença entre pessoas que vivem vidas extraordinárias e pessoas que vivem vidas ordinárias não é talento, sorte ou circunstâncias favoráveis. É conhecimento e aplicação destes princípios fundamentais que governam como os resultados são criados. Agora você conhece os 3 segredos que transformaram a vida de Bob Proctor e que podem transformar a sua também.
O primeiro segredo: torne-se consciente de que você está criando seus resultados através de padrões mentais específicos e mude estes padrões para mudar seus resultados. O segundo segredo: alinhe completamente seus pensamentos, sentimentos e ações com a realidade que deseja criar, independentemente de suas circunstâncias atuais. O terceiro segredo: comprometa-se com crescimento contínuo e nunca pare de expandir sua capacidade de criar valor. A questão não é se estes segredos funcionam. Bob provou conclusivamente que funcionam através de décadas de aplicação bem-sucedida. A questão é se você está disposto a aplicá-los em sua própria vida, com a mesma dedicação e consistência que Bob aplicou na dele. Se você sente uma ressonância profunda com estes ensinamentos, se algo dentro de você se acendeu com a possibilidade de aplicar estes 3 segredos para transformar seus próprios resultados, se você reconhece que está pronto para parar de ser vítima de suas circunstâncias e começar a ser o criador consciente de sua realidade, então você precisa continuar mergulhando neste conhecimento transformador. Bob Proctor dedicou mais de 50 anos, não apenas aplicando estes princípios em sua própria vida, mas refinando-os, testando-os e desenvolvendo métodos cada vez mais eficazes para ensinar outros a dominá-los. No canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade, você encontrará um tesouro completo desta sabedoria, apresentada de forma que pode acelerar dramaticamente sua própria aplicação destes 3 segredos fundamentais. Cada vídeo é uma oportunidade de aprofundar sua compreensão. Cada ensinamento oferece técnicas específicas que você pode implementar imediatamente, e cada aplicação prática o aproxima da maestria completa destes princípios que podem revolucionar todos os aspectos de sua vida. Não permita que esta energia de possibilidade e transformação se dissipe. Não deixe que a resistência de seus padrões mentais atuais o convença de que você não pode realmente aplicar estes segredos. Não aceite mais nenhum dia de resultados mediocres quando você tem acesso aos mesmos 3 segredos que criaram uma das transformações mais extraordinárias da história do desenvolvimento humano. Inscreva-se imediatamente no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative todas as notificações, porque os 3 segredos que você aprendeu hoje são apenas o início de uma educação que pode transformar não apenas seus resultados externos, mas sua experiência interna completa da vida. Bob Proctor investiu sua vida inteira dominando e ensinando estes princípios. E agora ele está oferecendo todo este conhecimento diretamente para você. Sua mente já foi ativada com novas possibilidades hoje. Sua consciência já está se expandindo para abraçar potenciais que antes pareciam impossíveis. E cada novo ensinamento que você absorver será combustível adicional para a transformação extraordinária que você merece e que está ao seu alcance. Clique naquele botão de inscrição agora mesmo, porque Bob Proctor tem décadas de sabedoria adicional esperando para elevar sua vida para dimensões de sucesso e realização que vão surpreender até mesmo você. Mas a jornada de Bob Proctor na aplicação destes 3 segredos revelou camadas ainda mais profundas de compreensão que amplificaram exponencialmente seu poder de transformação. Após décadas refinando e aperfeiçoando estes princípios, Bob descobriu que existe uma 4ª dimensão que, quando adicionada aos 3 segredos fundamentais, cria o que ele chama de efeito multiplicador de resultados, uma aceleração dramática na velocidade e magnitude das transformações que você pode criar. Esta 4ª dimensão é o que Bob denomina maestria da energia emocional. Ele descobriu que não basta apenas mudar padrões mentais, alinhar pensamentos e ações, e comprometer-se com crescimento contínuo. Você deve também aprender a gerar e sustentar consistentemente os estados emocionais específicos que magnetizam os resultados que deseja. A descoberta desta 4ª dimensão aconteceu quando Bob percebeu que algumas pessoas aplicavam os 3 segredos corretamente, mas ainda assim lutavam para criar mudanças significativas, enquanto outras pessoas, usando exatamente os mesmos princípios, experimentavam transformações que pareciam quase milagrosas. Intrigado por esta diferença,
Bob embarcou em uma investigação profunda que o levou aos aspectos mais sutis, mas poderosos da criação consciente de realidade. O que ele descobriu foi revolucionário. Existe uma diferença fundamental entre conhecer os estados emocionais corretos e realmente dominá-los. A maioria das pessoas tenta forçar emoções positivas quando estão se sentindo negativas, ou tentam suprimir emoções indesejadas quando elas surgem. Mas Bob descobriu que esta abordagem cria resistência interna e, na verdade, impede a manifestação dos resultados desejados. Em vez disso, ele desenvolveu o que chama de método de transmutação emocional. Este método não envolve suprimir ou forçar emoções, mas sim usar a energia de qualquer emoção, mesmo as aparentemente negativas, como combustível para gerar os estados emocionais que apoiam seus objetivos. Bob descobriu que todas as emoções são simplesmente energia em movimento, e que esta energia pode ser conscientemente direcionada e transformada. Quando você sente raiva, por exemplo, em vez de tentar se livrar dela ou ser dominado por ela, você pode usar a energia intensa da raiva como combustível para gerar determinação poderosa. Quando você sente medo, em vez de permitir que ele o paralise, você pode transmutar esta energia em excitação e antecipação pelo crescimento que está por vir. Esta habilidade de transmutação emocional se tornou uma das ferramentas mais poderosas no arsenal de Bob para criar resultados extraordinários. Ele não precisava mais esperar se sentir motivado para tomar ação. Ele podia gerar motivação instantaneamente, transmutando qualquer energia emocional disponível. Ele não precisava mais lutar contra emoções negativas. Ele podia usá-las como matéria-prima para criar exatamente os estados emocionais que apoiavam seus objetivos. Mas Bob foi ainda mais fundo nesta compreensão. Ele descobriu que existe uma hierarquia específica de estados emocionais e que certos estados têm poder exponencialmente maior para atrair resultados desejados. No topo desta hierarquia estão o que ele chama de estados de maestria. Gratidão profunda, amor incondicional, entusiasmo genuíno e what ele considera o mais poderoso de todos, a emoção de contribuição significativa. Bob descobriu que quando você consegue acessar e sustentar o estado emocional de estar fazendo uma contribuição significativa para o mundo, você ativa forças universais que conspiram para apoiar seus objetivos de maneiras que podem parecer sobrenaturais. Este estado não apenas magnetiza recursos, oportunidades e pessoas certas, mas também libera níveis de criatividade, energia e intuição que simplesmente não estão disponíveis em estados emocionais mais baixos. A aplicação prática desta descoberta transformou completamente a abordagem de Bob para alcançar objetivos. Em vez de focar primariamente no que ele queria receber, ele começou a focar no que ele queria dar. Em vez de se perguntar, como posso ficar rico? Ele começou a se perguntar, como posso criar tanto valor que a riqueza seja uma consequência natural? Em vez de se perguntar, como posso ter sucesso? Ele se perguntava, como posso servir de uma forma que torne o sucesso inevitável? Esta mudança de foco ativou o que Bob chama de lei da reciprocidade cósmica. Esta lei afirma que quando você genuinamente se dedica a elevar outros, o universo automaticamente conspira para elevar você. Quando você se torna obcecado em ajudar outros a alcançar seus objetivos, você inevitavelmente alcança os seus próprios objetivos de maneiras mais fáceis e satisfatórias do que jamais imaginou ser possível. Bob aplicou esta lei de forma sistemática em todos os aspectos de sua vida e negócios. Em vez de se focar apenas em quanto dinheiro podia ganhar com seus seminários, ele se focava em quantas vidas podia transformar. Em vez de se preocupar apenas com o crescimento de sua empresa, ele se dedicava a ajudar seus funcionários e parceiros a crescer, pessoal e profissionalmente. Em vez de ver a concorrência como ameaça, ele procurava maneiras de elevar toda a indústria de desenvolvimento pessoal. Os resultados foram extraordinários e frequentemente surpreendentes. Quanto mais Bob se dedicava genuinamente ao sucesso de outros, mais seu próprio sucesso se multiplicava. Quanto mais ele se focava em dar valor, mais valor retornava para ele em formas que ele nunca havia antecipado. Quanto mais ele usava seu sucesso como plataforma para servir,
mais o universo expandia essa plataforma. Mas Bob também descobriu algo ainda mais profundo sobre a natureza dos resultados extraordinários. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre criar resultados através de esforço e criar resultados através de alinhamento. A maioria das pessoas tenta alcançar seus objetivos através de trabalho mais duro, mais horas, mais sacrifício. Mas Bob descobriu que quando você está perfeitamente alinhado com os princípios universais que governam a criação de resultados, o trabalho se torna mais fácil, mais alegre e infinitamente mais eficaz. Este alinhamento perfeito acontece quando você integra completamente os 3 segredos fundamentais com a maestria da energia emocional e adiciona o que Bob considera o elemento final: rendição consciente ao processo. Esta rendição não significa passividade ou falta de ação. Significa confiar completamente no processo enquanto age com determinação total. Bob descreveu este estado como ação inspirada em paz perfeita. Você trabalha diligentemente em direção aos seus objetivos, mas sem ansiedade sobre os resultados. Você se dedica totalmente aos seus projetos, mas sem apego desesperado aos outcomes. Você age com urgência quando apropriado, mas mantém uma calma interior profunda, que vem de saber que está alinhado com forças maiores que você. Este paradoxo aparente, ação total com desapego total, é o que Bob considera a marca registrada da verdadeira maestria na criação de resultados. Quando você domina este paradoxo, você descobre que pode alcançar objetivos extraordinários com uma facilidade e alegria que surpreende até mesmo você. A jornada de Bob para dominar este nível de maestria não foi imediata ou fácil. Levou décadas de prática consistente, experimentação constante e refinamento contínuo. Houve períodos onde ele aplicava os princípios perfeitamente e experimentava resultados mágicos. Houve outros períodos onde ele perdia o alinhamento e tinha que redescobrir seu centro. Mas através de toda esta jornada, Bob manteve uma dedicação inabalável ao crescimento e ao serviço. Ele tratou cada desafio como uma oportunidade de aprofundar sua compreensão. Ele usou cada fracasso como feedback valioso para refinar sua aplicação dos princípios. Ele transformou cada sucesso em uma plataforma para ajudar mais pessoas. Uma das lições mais importantes que Bob aprendeu durante esta jornada é que a maestria não é um destino que você alcança, mas sim um padrão de ser que você cultiva diariamente. Não existe um ponto onde você pode dizer: agora eu dominei completamente estes princípios e posso parar de crescer. A maestria é um processo dinâmico de refinamento contínuo, onde cada nível de compreensão revela níveis ainda mais profundos para explorar. Bob também descobriu que existe uma responsabilidade que vem com o domínio destes princípios. Quando você possui conhecimento que pode transformar vidas, você tem uma obrigação moral de compartilhá-lo. Quando você desenvolve habilidades que podem ajudar outros a superar limitações, você se torna um guardião deste conhecimento para o benefício da humanidade. Esta compreensão motivou Bob a dedicar as últimas décadas de sua vida não apenas aplicando estes princípios para seu próprio benefício, mas desenvolvendo maneiras cada vez mais eficazes de ensinar outros a dominá-los também. Ele refiniu suas técnicas de ensino, criou sistemas de aprendizado progressivo e treinou uma nova geração de mentores para levar estes princípios para ainda mais pessoas ao redor do mundo. Bob percebeu que o verdadeiro teste da maestria não é apenas sua capacidade de criar resultados extraordinários para si mesmo, mas sua capacidade de ajudar outros a fazer o mesmo. A verdadeira medida do sucesso não é apenas o que você alcança, mas quantas pessoas você eleva durante sua jornada. Esta filosofia de liderança através do serviço se tornou o princípio orientador para toda a segunda metade da carreira de Bob. Cada decisão de negócio, cada programa que ele criou, cada apresentação que ele fez, tudo foi filtrado através da pergunta: isto vai ajudar mais pessoas a transformar suas vidas de maneiras significativas? Os resultados desta abordagem criaram um legado que vai muito além do sucesso pessoal de Bob. Milhões de pessoas ao redor do mundo aplicaram os princípios que ele ensinou
e criaram suas próprias transformações extraordinárias. Milhares de coaches, consultores e mentores estudaram seus métodos e agora estão espalhando este conhecimento para ainda mais pessoas. Mas talvez o aspecto mais poderoso do legado de Bob seja a prova viva de que estes princípios realmente funcionam. Sua própria transformação de um jovem perdido e falido para um dos mentores mais respeitados do mundo serve como evidência irrefutável de que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode aplicar estes mesmos princípios e criar mudanças fundamentais em sua vida. Bob frequentemente dizia que ele não era especial ou único de nenhuma forma. Ele não nasceu com talentos extraordinários, não teve vantagens educacionais especiais, não começou com conexões ou recursos privilegiados. O que ele tinha era disposição para aprender, coragem para aplicar o que aprendia e persistência para continuar crescendo mesmo quando enfrentava desafios significativos. Esta humildade e acessibilidade tornaram Bob um mentor particularmente eficaz. Pessoas se conectavam com ele porque viam que se ele podia fazer a transformação, elas também podiam. Seus ensinamentos não eram teorias abstratas de alguém que sempre teve sucesso, mas princípios práticos testados na fornalha da experiência real. À medida que Bob envelheceu, ele se tornou ainda mais focado em garantir que estes princípios continuassem sendo ensinados e aplicados muito depois de sua partida física. Ele desenvolveu programas de certificação para treinar novos instrutores, criou materiais educacionais que podiam ser estudados independentemente e estabeleceu organizações dedicadas a preservar e espalhar este conhecimento. Mas Bob também sabia que a verdadeira preservação destes princípios não aconteceria através de instituições ou organizações, mas através de indivíduos que os aplicassem em suas próprias vidas e então naturalmente compartilhassem os resultados com outros. Cada pessoa que dominasse estes princípios se tornaria um ponto de luz que atrairia outros que estavam prontos para sua própria transformação. Esta compreensão levou Bob a focar intensamente em criar o que ele chamava de multiplicadores de transformação. Pessoas que não apenas aplicavam os princípios em suas próprias vidas, mas que também se tornavam exemplos vivos do que era possível, inspirando outros a embarcar em suas próprias jornadas de crescimento. Bob percebeu que o impacto exponencial acontecia quando pessoas transformadas naturalmente atraíam outras pessoas prontas para a transformação. Uma pessoa que dominava estes princípios influenciava sua família, amigos e colegas. Algumas dessas pessoas, então, aplicavam os princípios e influenciavam suas próprias redes, e assim o conhecimento se espalhava organicamente, multiplicando seu impacto de maneiras que nenhuma campanha de marketing ou esforço promocional poderia igualar. Esta visão de crescimento orgânico através de exemplos vivos se tornou a estratégia final de Bob para garantir que estes princípios transformadores alcançassem o maior número possível de pessoas. Ele focou em criar não apenas estudantes, mas praticantes, não apenas seguidores, mas líderes, não apenas pessoas que conheciam os princípios, mas pessoas que os viviam tão completamente que se tornavam evidência viva de seu poder. Ao refletir sobre sua jornada extraordinária, Bob frequentemente expressava gratidão profunda por ter descoberto estes princípios quando ainda era jovem o suficiente para aplicá-los por décadas. Ele reconhecia que sua vida poderia ter sido completamente diferente se não tivesse encontrado esse conhecimento transformador no momento certo. Mas Bob também enfatizava que nunca é tarde demais para começar a aplicar estes princípios. Ele trabalhava com pessoas que começaram suas transformações aos 60, 70, até 80 anos de idade. A idade cronológica, ele descobriu, era muito menos importante que a disposição para crescer e a abertura para a mudança. O que realmente importava era o momento da decisão. O momento quando uma pessoa para de aceitar limitações como permanentes e começa a ver possibilidades como acessíveis. Este momento de decisão, Bob acreditava, podia acontecer a qualquer idade, em qualquer circunstância, para qualquer pessoa que estivesse genuinamente pronta para uma nova forma de viver. E talvez a maior lição que Bob aprendeu e ensinou
foi que este momento de decisão não é algo que acontece com você, mas algo que você conscientemente cria. Você não precisa esperar até se sentir pronto, até ter todas as respostas, até suas circunstâncias serem perfeitas. Você pode decidir agora mesmo que está pronto para aplicar estes princípios e começar sua própria jornada de transformação. Esta decisão consciente de começar, independentemente das circunstâncias atuais, é o que Bob considerava o primeiro e mais importante passo em direção a qualquer transformação significativa. Tudo o mais, o aprendizado, o crescimento, os resultados, flui naturalmente desta decisão inicial de se comprometer com uma nova forma de ser. Os 3 segredos fundamentais que Bob descobriu e aplicou: criar resultados através de padrões mentais conscientes, alinhar pensamentos e ações com a realidade desejada e comprometer-se com crescimento contínuo, são as ferramentas que tornam esta transformação possível. Mas são apenas ferramentas. O poder para usá-las eficazmente vem da decisão consciente de assumir responsabilidade total por sua vida e de se comprometer com a jornada de se tornar a melhor versão de si mesmo. Esta jornada, Bob descobriu, é simultaneamente a mais desafiadora e a mais recompensadora que um ser humano pode empreender. É desafiadora porque requer que você abandone versões familiares mais limitadas de si mesmo. É recompensadora porque revela capacidades e possibilidades que você nem sabia que existiam dentro de você. E esta jornada nunca realmente termina. Cada nível de maestria que você alcança revela novos horizontes para explorar. Cada objetivo que você conquista se torna a plataforma para objetivos ainda maiores. Cada pessoa que você ajuda a transformar multiplica seu próprio senso de propósito e realização. Bob viveu esta jornada por mais de 5 décadas, e mesmo nos seus últimos anos, ele continuava descobrindo novas nuances destes princípios, novas aplicações para estes conceitos, novas maneiras de ajudar pessoas a acessar seu potencial extraordinário. Sua vida inteira se tornou uma demonstração contínua de que o crescimento humano não tem limites superiores. Se você se sente inspirado por esta visão de possibilidade ilimitada, se algo dentro de você ressoa com a ideia de que você também pode aplicar estes 3 segredos fundamentais para transformar completamente seus resultados de vida, se você reconhece que está pronto para parar de aceitar limitações e começar a criar a vida extraordinária que você realmente deseja e merece, então você precisa dar o próximo passo nesta jornada de descoberta e aplicação. Bob Proctor dedicou mais de 50 anos não apenas vivendo estes princípios, mas refinando-os, testando-os e desenvolvendo métodos cada vez mais eficazes para ensinar outros a dominá-los. No canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade, você tem acesso direto a este tesouro incomparável de sabedoria prática, apresentado de forma que pode acelerar dramaticamente sua própria aplicação destes 3 segredos que mudam vidas. Cada ensinamento adicional é uma peça que se encaixa perfeitamente no quebra-cabeças da sua transformação total. Cada técnica avançada é uma ferramenta que pode elevar sua capacidade de criação de resultados para níveis que você nem imaginava serem possíveis. E cada aplicação prática é uma oportunidade de provar para si mesmo o poder extraordinário que reside dentro de sua própria consciência quando direcionada corretamente. Não permita que esta energia de transformação e possibilidade se dissipe na rotina do dia a dia. Não deixe que a resistência de seus padrões mentais atuais o convença de que você não pode realmente dominar estes princípios. Não aceite nem mais um dia de resultados que estão abaixo do seu verdadeiro potencial, quando você tem acesso aos mesmos 3 segredos que criaram uma das transformações mais extraordinárias da história do desenvolvimento humano. Inscreva-se imediatamente no canal Bob Proctor e as Leis da Prosperidade e ative todas as notificações, porque os 3 segredos poderosos que você descobriu hoje são apenas a fundação de uma educação que pode revolucionar não apenas seus resultados externos, mas sua experiência interna completa de estar vivo neste planeta. Bob Proctor investiu sua vida inteira dominando e compartilhando estes princípios, e agora toda esta sabedoria transformadora está disponível diretamente para você.
Sua consciência já foi expandida com novas possibilidades hoje. Sua mente já está começando a operar a partir de novos padrões de potencial, e cada ensinamento adicional que você absorver será combustível poderoso para a transformação extraordinária que não é apenas possível para você, mas que é seu direito de nascimento como ser humano consciente e criativo. Clique naquele botão de inscrição agora mesmo, porque Bob Proctor tem tesouro após tesouro de sabedoria prática, esperando para elevar sua vida para dimensões de sucesso, realização e contribuição que vão transformar não apenas você, mas todos aqueles cuja vida você toca.